Fala galera do Vetor Online. Bom, dando continuidade nas dicas de geografia para o Enem 2019 e 2020, vamos agora trabalhar a geografia física, especificamente Brasil e especificamente climas do Brasil. Conforme vocês podem ver aqui nesse mapa, o nosso país de dimensão continental, a gente possui 6 climas distintos, tá? O equatorial, o tropical semiárido, tropical de altitude, o litorâneo úmido e o subtropical. Então, nós vamos ver as principais características de cada um desses climas a seguir. Começando pelo clima equatorial ou equatorial úmido, cuja abrangência é ali o norte do país, muito influenciado pela floresta amazônica. Então, características que você tem que associar automaticamente ao ver o climograma, que é aquele gráfico ali, que mostra as características de precipitação e temperatura ao longo do ano de um determinado clima. Então, como vocês podem ver, as letras ali embaixo indicam os meses do ano, as barras azuis indicam a quantidade de precipitação verificada ali à esquerda em milímetros e a linha vermelha você verifica o quê? A variação de temperatura ao longo do ano. Então, pelo gráfico você pode perceber que é um clima que chove bastante o ano inteiro e não tem oscilação de temperatura ao longo do ano, o que a gente chama de amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperaturas verificada em determinado período de tempo, nesse caso, num ano. E aqui a gente tem as características básicas desse clima em termos de temperatura e pluviosidade, tá? Em termos de influência da massa de ar, que é a massa equatorial continental. Continuando, a gente tem o tropical ou tropical típico, tá? E conforme vocês podem ver, a diferença do gráfico do equatorial é que no meio do ano, no caso nosso aqui do hemisfério sul, o inverno, você tem o período de estiagem com as chuvas concentradas no verão e uma pequena oscilação de temperatura também no inverno, configurando também uma baixa amplitude térmica, conforme você pode verificar nessas informações que eu coloquei aqui para vocês. Continuando, a gente tem o clima tropical semiárido, típico do sertão nordestino. E ali, o climograma da cidade de Juazeiro, lá no norte da Bahia. Então, semiárido, semi-seco, semi-desértico, conforme vocês podem ver, com chuva concentrada aí no início do ano e um longo período de estiagem no restante do ano, e a manutenção de elevadas temperaturas com baixa amplitude térmica também ao longo do ano, conforme vocês podem também verificar nessas informações que eu coloquei aqui para vocês. Continuando, a gente tem no litoral do nosso país, boa parte do litoral do nosso país, desde o litoral ali de São Paulo até o litoral do Rio Grande do Norte, o clima litorâneo úmido, que também mantém precipitação ao longo do ano, sendo que a maior parte ali por volta de março e também no meio do ano, você tem uma baixa só variação de temperatura, tá? Mantendo-se elevadas ao longo do ano. É o lugar onde a gente tem lá os nossos mais belos resorts aí espalhados pelas mais belas praias nordestinas. Aqui as características conforme vocês estão acostumados dos outros climas, beleza? Continuando, tropical de altitude, tá? O nome já diz que a gente tem a influência do fator altitude no clima. Por quê? Diferentemente do clima tropical típico, onde não tem a influência da altitude, a gente percebe que as temperaturas são mais baixas, por isso a influência do fator altitude, que derruba as temperaturas, gerando um inverno, inclusive, mais rigoroso que o clima tropical, gerando também uma maior amplitude térmica, tá? O regime de chuva é o mesmo, concentrada no verão e estiagem no inverno. Aqui a gente tem, por fim, o subtropical ou subtropical úmido. Subtropical porque está, como vocês podem ver aqui, abaixo do Trópico de Capricórnio. É o clima com maior amplitude térmica. Conforme você pode ver ali na linha da temperatura, é onde a gente tem a maior diferença entre a máxima e a mínima registrada no ano. O inverno é mais rigoroso. Ele é bem próximo do clima temperado, certo? Onde a gente chama de estações bem definidas, ou seja, bastante frio no inverno e bastante quente no verão. E
manutenção de chuva, nada uma chuva tipo pancada de chuva muito forte, que é a característica do verão, do clima tropical, mas chuva em menor intensidade, mais distribuída ao longo do ano. Então, aqui a gente consegue ver as características de temperatura e pluviosidade desse clima, tá? Como você pode ver, a média é a menor de todas. Não confunda média térmica com amplitude térmica. Média térmica, você soma a maior e a menor e divide por 2. A amplitude é a subtração da maior pela menor. Certinho? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fui!